Oremos a Deus. Pai Santo, justo, benigno, misericordioso, supremo, ó Deus dos antigos, dos patriarcas, dos profetas, Deus que fala e pela palavra cria, nesse momento, meu Senhor, pedimos-te que o Senhor nos fale ao coração e manifeste hoje aqui a sua obra redentora através da sua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, atrair vidas a Cristo, fazer vir a este lugar aqueles que ainda não conhecem a Cristo, experimental e poderosamente. Que o Senhor possa, meu Deus, também fazer seu povo entender cada vez mais profundamente o plano salvador, meu Pai, para que se alegre, ó Pai, na cruz de Cristo, pela qual estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. João, capítulo 1, leremos os versículos de números 16 e 17. João, capítulo 1, versos 16 e 17. E todos nós recebemos também da sua plenitude, ou seja, da plenitude de Cristo, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Poderia sentar. O versículo de número 17 mostra o conteúdo basilar, o conteúdo essencial, central de toda a Bíblia. A lei e a graça. A lei que condena, a graça que perdoa. A lei que diagnostica nossa condição culpável, transgressora, e a graça que, como um bálsamo, cura as feridas, restaura, renova e absolve do juízo e da penalidade. A lei que é necessária que seja pregada em toda a sua força, para que o homem que procura desculpas, racionalizações, eufemismos, para não admitir o seu pecado ou não admitir o tão grave, ser encurralado, ter desfeitas todas as suas argumentações, de modo a que caia trêmulo, de modo a que reconheça a sua miséria, o seu estado de perdição. Sem a lei ferir, a graça não pode vir como bálsamo. Sem a lei nos fazer cair do pedestal, a graça não nos poderá erguer. Portanto, é necessário que se pregue a lei. A lei, ela mobiliza a resposta do arrependimento, enquanto que a pregação da graça, do Evangelho, evoca a fé. E nós dizemos ao que nos ouve: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas são respostas congruentes com esta mensagem da lei e da graça. Lei e graça não se misturam. Nós não queremos uma lei graciosa, nem uma graça legalista. Como água e óleo são distintas, não se misturam, não se deve misturar lei e graça. Porque se o fizermos, a lei já não será a lei que Deus concedeu e a graça já não mais será graça. Entretanto, embora diversas, diferentes estas duas coisas, ambas têm de ser pregadas, e nesta ordem.
primeiro a lei, depois a graça. A lei para quebrar o orgulho, para diagnosticar a perdição, para desfazer as desculpas, para trazer ao coração contrição, arrependimento. E a graça para trazer o conforto, o consolo, a segurança da salvação, do perdão por meio de Cristo. Quando nós falamos que a salvação é por graça, mediante a fé, se nós ficarmos só nesta afirmação, e aquele que nos ouve pensar que nós não pregamos também a lei, que não vemos o arrependimento como pré-requisito para esta fé, ele poderá acreditar equivocadamente que nós estamos dizendo que salvação por graça mediante a fé quer dizer que meramente assentindo, meramente concordando, meramente admitindo dogmas ou fatos históricos sobre Jesus, o homem estará salvo. Numa fé meramente intelectual, mental, que não toca o coração, que não atinge o centro da existência humana, que não muda a disposição do homem para viver de uma forma diferente. Mas quando nós dizemos que a salvação é por graça mediante a fé, mas que a fé verdadeira tem por alicerce o arrependimento, vê-se de logo que esta fé não é uma mera concordância com dogmas ou aceitação da veracidade de narrativas acerca de Jesus, mas uma confiança pessoal em Cristo, daquele que já viu a gravidade do seu pecado, está contrito, está arrependido pelo que fez, e se lança nos braços de Jesus, confiando no que ele fez na cruz, para ser perdoado, absolvido, justificado. A fé salvífica, portanto, não é o mero acreditar da cabeça, mas é o confiar do coração. É uma fé a partir do arrependimento. E para que o homem chegue a essa fé, ele primeiro precisa ser ferido pela lei, para que então ele ouça o Evangelho como de fato ele o é. Boas novas, Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Para alguém desinteressado em sua própria salvação, ou que não vê perigo para a sua alma, ou que não vê a gravidade dos seus pecados, dizer a ele que Jesus morreu na cruz não será uma boa notícia. Poderá ser uma tragédia que evoque uma empatia, uma solidariedade, alguém justo foi morto injustamente, mas não vai fazer com que ele veja aquilo como boas notícias para ele. Entretanto, irmãos, quando alguém já foi ferido pela lei, sua consciência já foi atingida pela lei, ele está contrito, ele abomina não apenas os atos que praticou, mas o estado degenerado do seu coração. Ele quer sair dessa condição, ele quer perdão para a sua culpa, ele quer reconciliação com Deus de quem se afastou, ele quer mudança para a sua vida. Então, nesse momento, a fé irrompe ou pode irromper, trazendo libertação e vida. O texto aqui diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se nós formos analisar a estrutura lógica desse versículo, nos parecerá, num primeiro momento, que alguma coisa está faltando nele. Porque se diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Note, uma coisa é dita ter vindo por Moisés, e duas coisas são mencionadas como tendo vindo através de Jesus. A lógica nos faria esperar que tivesse alguma coisa a mais ao lado da lei para contrastar com estas duas coisas que vieram por Jesus Cristo, graça e verdade. Se o que objetiva o versículo é fazer um contraste entre dois polos,
Então, por que não disse simplesmente a lei veio por Moisés, a graça por Jesus Cristo? Porque ele introduziu esta palavra verdade que parece não ter do outro lado algo com que ser contrastada. Meus irmãos, na verdade, se ele contrasta graça e verdade com a lei, é porque existe um duplo aspecto da lei, sendo um deles que possa ser contrastado com a verdade aqui mencionada e outro que pode ser contrastado com a graça. Não faria sentido o contraste de uma coisa com duas outras, como se uma aí viesse como excesso, não tendo algo no primeiro polo com que se colocar comparativamente. Se ele compara uma aqui e duas acolá, é porque esta uma do início deverá ter dois aspectos para que aquelas duas outras coisas que estão lá do outro lado possam se contrastar. Então se fala de graça e verdade vindas por Jesus Cristo. Então é porque a lei tem alguma coisa que está contrastada com graça e outra coisa que está contrastada com verdade. Vamos entender isso nessa noite. A lei dada por intermédio de Moisés, ela tinha uma dimensão, uma parte cerimonial e uma parte moral. A lei mosaica, conhecida no Velho Testamento, ela poderia se subdividir em lei cerimonial e lei moral. A lei cerimonial seria o quê? Seria aquela parte da lei que regulava os ritos do templo, os ritos do tabernáculo, oficiados por um sacerdote de uma determinada linhagem, de uma determinada tribo, de uma determinada família, que fora escolhida para exercer o ofício sacerdotal. Este sacerdote, ele oferecia a Deus sacrifícios de animais em períodos determinados ou em festas determinadas, como a Páscoa, e também outros rituais acompanhavam os serviços que ele oficiava no templo. Por outro lado, também na parte cerimonial da lei existiam os alimentos que se podia comer, os que não se podia comer. Existiam recomendações para várias outras coisas, para que os judeus tivessem um aprendizado de que coisas na vida devem ser separadas, de que há o precioso e o vil, de que há o santo e o profano. Toda esta parte cerimonial da lei era simbólica, e aquilo que era simbolizado estava para ser manifesto no futuro. Por exemplo, eles não comiam carnes de certos animais reputados como imundos, somente dos puros. Imediatamente isso lhes trazia uma vantagem, porque os classificados como imundos naquela época eram os que transmitiam mais doenças de fato, e os classificados como puros eram aqueles que eram mais saudáveis. Então alguma vantagem já naquele tempo o judeu tinha em seguir essa normatividade. Mas essa distinção entre animais imundos e puros era simbólica, porque todos esses animais haviam sido criados igualmente por Deus, e não se poderia dizer que um era puro ou impuro no sentido espiritual ou moral, embora se pudesse falar fisicamente que uns eram mais transmissores de doenças do que outros. A lição espiritual era para que eles viessem mais adiante a entender a importância de se separarem daquilo que é realmente impuro, moralmente, espiritualmente aos olhos de Deus. Deus os estava querendo
num princípio que mais tarde ficaria apenas no plano espiritual, um princípio de santificação, de distinção, como quem ilustra para uma criança. Primeiro cria nela um hábito, não come este alimento, coma só esse aqui faz mal à saúde, e amanhã, analogamente, diz: olha, assim como aquele alimento você não comia porque fazia mal à saúde, você não vai fazer isto porque fará mal à sua alma. Então Deus está usando a lei como um pedagogo, fazendo-nos aprender a fazer uma separação, inicialmente por razões higiênicas, por razões de saúde, para depois tomar isso analogamente para lhes ensinar coisas mais profundas do mundo espiritual. Então, aquela distinção entre os alimentos era uma distinção simbólica. Os sacrifícios de animais pela culpa do pecado dos homens representavam o sacrifício de Cristo. Eles aconteciam rotineiramente em determinados períodos, determinados momentos. Nunca eram definitivos, sempre tinham que ser renovados, exatamente porque eles de fato não traziam o perdão de pecados. Se realmente trouxessem, efetivamente, não precisariam ser novamente oferecidos, mas eles eram uma lembrança constante de que viria alguém para fazer um sacrifício perfeito e definitivo, de modo que nossa culpa fosse expiada. O sacerdote que oferecia o sacrifício representava também que, depois de Jesus ter se sacrificado lá na cruz por nós, pelos nossos pecados, ele adentraria o santuário celeste e apresentaria a si próprio, seu próprio sangue, como um sumo sacerdote o faz a favor de nós, pecadores. Portanto, todos esses ritos, símbolos, falavam de realidades futuras, de realidades que estariam adiante. Estes símbolos eram sombras e não a realidade exata das coisas. Lá em Hebreus, diz assim, capítulo de número 10. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. A lei, nessa parte cerimonial, não melhorou a condição dos homens em si e por si, porque ela não traduzia a realidade exata, mas apenas a imagem, as sombras. Obviamente se beneficiou aquele que aprendeu a lição, aquele que entendeu que aquele sacrifício era apenas uma ilustração do verdadeiro sacrifício que haveria de acontecer no futuro. E os que entenderam isso pela fé profética no Cristo que viria, que morreria, que padeceria, foram salvos, foram perdoados, mas não imediatamente pelo sangue do animal, não por aquele sacrifício que estava ali ocorrendo na presença dele, mas sim pelo sacrifício futuro de Cristo. Se ele se elevasse pelo rito, além do rito, para projetar a realidade futura e ter esperança nela e confiar no Cristo prometido pelos profetas, que realizaria um único e perfeito sacrifício por meio desta fé profética, o homem do Velho Testamento que viveu antes de Cristo era salvo por meio de Cristo. Não o Cristo que já viera e morrera, mas o Cristo profetizado, o Cristo anunciado para vir e morrer, que ele estava crendo por meio da promessa de Deus. Lá em Colossenses, diz assim, no capítulo 2, verso 17, falando acerca desses ritos da
da lei diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Um termo alternativo aqui para corpo seria substância. Esses ritos eram sombras, mas o cumprimento, a substância, o corpo do qual eles eram meras sombras, é Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o sacerdote que entra no santuário celeste e com o seu sangue nos obtém eterna redenção, que intercede por nós dia e noite. Então, quando ela diz que a verdade veio por Jesus, não quer dizer que pela lei veio a mentira, quer dizer que pela lei vieram as sombras. Verdade ali está no sentido de realidade, ou seja, o que havia na lei era uma sombra, o que havia na parte cerimonial da lei era uma ilustração da verdade, mas não a verdade. A verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando se diz graça e verdade vieram por Jesus, verdade está em contraste com a lei cerimonial, porque esta não trazia a verdade exata das coisas, mas trazia apenas as sombras, trazia apenas as ilustrações daquilo que Jesus Cristo iria consumar na cruz do Calvário. Essa parte cerimonial da lei é chamada na Bíblia de um mandamento carnal. Não é carnal no sentido de carnal oposto a alguma coisa santa, carnal devasso, pecaminoso, é o carnal corpóreo, físico. Porque os ritos da lei, eles não aperfeiçoavam por si mesmos, embora eles pudessem projetar o futuro e induzir a fé que realmente teria resultados, mas eles por si mesmos não produziam resultados. O resultado era só simbólico e físico. Os que ofereciam o sacrifício pelos seus pecados eram considerados como se tivessem sido expiados de sua culpa. Os que não tocavam em certas coisas imundas ou não comiam eram considerados puros, mas isso segundo a carne, segundo apenas a imagem, segundo a aparência. Não queria dizer que havia no coração a pureza, mas era apenas do ponto de vista externo, do ponto de vista físico, da consideração da pessoa dentro da organização da nação de Israel. Aquele ali é considerado que já expiou a culpa, fez o sacrifício. Esse aqui é considerado puro, não comeu nada imundo. Na organização das pessoas, por isso é chamado de um mandamento carnal. A lei não purificava a alma, era só uma purificação segundo a carne, uma purificação externa, simbólica. E nós temos algumas passagens da carta aos Hebreus que irão dizer isso que eu estou falando. Por exemplo, Hebreus, capítulo de número 7, fala acerca de Jesus como verdadeiro sumo sacerdote da nossa confissão. Aí no verso 16 diz assim: que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Ele quer dizer o seguinte: o sacerdote do Velho Testamento, da lei, ele não era sacerdote porque ele tinha alguma singularidade especial. Ele era sacerdote porque ele era da tribo sacerdotal, porque ele era de uma família sacerdotal. Ou seja, ele era sacerdote só porque nasceu naquela família. Então ele era sacerdote por uma razão carnal, por uma razão física, por vir daquela linhagem. O sacerdote do Velho Testamento era constituído por um mandamento carnal, mas Jesus é sacerdote não por um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Ele é sacerdote por uma razão singular, por
que somente Ele é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, que tem uma vida incorruptível, que pagou o preço dos nossos pecados. Ele é o cumprimento, Ele não é a sombra, mas note, a sombra é associada ao que é chamado de mandamento carnal, porque tratava apenas das coisas exteriores. Aqui em Hebreus, também no capítulo 9, diz assim, a partir do versículo 12: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou, isto é, Jesus entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Note, porque se o sangue, verso 13, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos, eram os ritos do Velho Testamento, os santifica quanto à purificação da carne, ou seja, os santifica só na consideração exterior, no simbolismo exterior, quanto ao aspecto físico, no aspecto só da carne. Quanto mais, versículo 14, o sangue de Cristo, que é a realidade, não a sombra, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirem ao Deus vivo. Se, do ponto de vista simbólico, da consideração exterior, só na lógica do rito, aquele que tinha aspergido sobre si o sangue de um animal sacrificado a Deus e tal, se ele era considerado purificado, segundo a carne, exteriormente, dentro do esquema da liturgia, quanto mais o sangue de Cristo, que não é um esquema de liturgia, uma sombra, mas foi realmente oferecido por nós, um sacrifício suficiente, perfeito, do Filho de Deus encarnado, quanto mais o sangue de Cristo, que é a realidade, a verdade, vai purificar interiormente as nossas consciências de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então é neste sentido que a verdade vem com Jesus, porque pela lei vieram sombras na parte cerimonial, mas a lei tinha uma outra parte que era moral, como por exemplo a que continha o decálogo, os 10 mandamentos, mas também outros preceitos da lei fora do decálogo eram de conteúdo moral, estabeleciam a ordem moral do mundo. Neste sentido, esta lei nunca foi revogada. A lei cerimonial, quando Jesus chegou, ela foi abolida, porque ela tinha uma funcionalidade pedagógica até a chegada de Cristo. Ela trazia as sombras, agora tínhamos a realidade, não tinha mais sentido ficarmos mantendo as sombras se nós tínhamos agora a realidade, a consumação, Cristo, cumpridor de tudo aquilo que naqueles ritos se prefigurava. Agora a lei moral de Deus é eterna, reflete aquilo que é intrinsecamente bom ou intrinsecamente mal, reflete a justiça de Deus, que não muda. Portanto, nós temos aí a lei moral. Uma das coisas equivocadas que Jesus encontrou entre os judeus é que os judeus fizeram uma interpretação da lei moral nos termos da lei cerimonial. Ou seja, o judeu achava que, por exemplo, não adulterar era só não consumar o ato externo do adultério. Era só, portanto, não praticar um ato externo, como se a lei moral fosse um mandamento carnal, apenas a semelhança de um rito litúrgico. Se você não adulterar externamente, então você não é adúltero. Se você nunca pegou alguma coisa de alguém, você não é um ladrão. Se você nunca matou alguém, de fato, você não é um assassino. Era assim que eles interpretavam. Mas Jesus disse que a lei moral não é como a lei cerimonial, não é um mandamento carnal, só para exterioridades. A lei moral é uma lei
espiritual. Porque, por exemplo, Jesus falou no Sermão do Monte: se você nunca matou alguém, mas no coração você odiou, então você é um assassino. Você matou no coração. Ou seja, a lei moral não é uma liturgia. Você no coração pode odiar, pode se ressentir, pode desejar todo mal a alguém, desde que você não o apunhale com a faca, desde que você não vá lá e o mate, está resolvido. Tratar assim seria tratar a lei moral como se fora uma lei cerimonial. Mas a lei moral, ela não quer apenas regular uma conduta litúrgica externa, ela regula o caráter do homem, e o caráter começa nas intenções, nas atitudes. Então Jesus disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: quem odiar no seu coração, o próximo já o matou. Jesus não estava aqui mudando a lei de Moisés, ele estava dizendo: ouvistes que foi dito. Na verdade, ele estava combatendo a maneira como os judeus estavam interpretando. Ou seja, vocês ouviram dos intérpretes da lei isso daqui, mas eles interpretaram errado. O não matarás não é só para não agredir exteriormente alguém, levando-o à morte. É para estabelecer no coração uma postura de amor para com o próximo. Se alguém o odiar, já o matou. Se alguém o amaldiçoar, já o matou. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Mas eu quero dar a explicação correta desse texto. Vocês aprenderam, ouviram dos intérpretes da lei como sendo só para não cometer um adultério físico externo. Eu, porém, vos digo: quem no coração cobiçar uma mulher que não é a sua, já adulterou com ela. Jesus não estava mudando a lei, criando uma nova lei, estava mostrando qual era a correta interpretação da lei, desfazendo a interpretação que os judeus de sua época estavam dando. Meus irmãos, se a lei cerimonial é um mandamento carnal, uma pessoa, por exemplo, que não comesse um animal considerado imundo, ela não tinha ficado imunda segundo a lei, muito embora ela fosse uma pessoa cheia de pecado por dentro, porque a liturgia só considerava o ato externo. Uma pessoa sobre a quem era aspergido o sangue do animal sacrificado era considerada pura, mesmo que ela estivesse ali totalmente alheia às coisas de Deus, porque era uma purificação segundo a carne, enquadrada dentro do rito. Ela era considerada uma organização religiosa da nação de Israel, purificada, porque o objetivo do povo de Deus com aqueles ritos era apenas dar a ilustração do futuro para que as pessoas crescem. Mas o que imediatamente acontecia não era necessariamente uma purificação. E os judeus queriam interpretar a lei moral também só como proibição de atos externos. Mas Jesus estava mostrando que a lei moral, ela abrange todo homem. Por isso que o autor da carta aos Hebreus chama a lei cerimonial de mandamento carnal, fala de purificação segundo a carne, mas veja o que o apóstolo Paulo fala da lei moral. Romanos capítulo 7. Veja como ele já não vai tratá-la como mandamento carnal, ele vai dizer que ela é espiritual. Romanos capítulo 7, aqui Paulo está falando notadamente da lei moral. Vê-se logo em Romanos 7, 7, porque ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Não cobiçarás é o último mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Ele está falando aqui, portanto, da lei moral. Aí ele diz no versículo 12: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. No verso 14 ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei cerimonial aí em Deus é mandamento
carnal, mas a lei moral aqui é tida como lei espiritual. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Se a lei é espiritual, então ela exige de nós não apenas ações externas, mas uma condição espiritual, uma condição íntima do nosso coração, nas suas intenções, nas suas atitudes, nos seus motivos. O judeu achava que era cumpridor da lei porque ele achava que só valia a parte externa. E ele, na sua diligência religiosa, conseguia manter as aparências. Mas às vezes o coração de um fariseu zeloso desse, religioso, era cheio de soberba, era cheio de concupiscência. Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados, com caixões, bem adornados por fora, mas por dentro tem aí um corpo em putrefação, por dentro cheira mal. Então Jesus mostrou que a lei cerimonial, ela vai para as coisas externas, mas a lei moral não, ela atinge o homem dentro. E nós temos que pregar a lei em toda a sua força, no aspecto moral. Se nós a pregarmos, todo homem verá que é um pecador. Jesus pregou a lei em sua inteireza, a lei como espiritual, e assim ele pôde mostrar, indo à raiz do coração dos homens, das suas intenções e atitudes, que eles eram pecadores. E quando a lei mostra isso a um homem, a uma mulher, e a pessoa sente a gravidade do pecado, ela vê que não pode mudar o seu estado. Ela pode se reformar externamente, guardar aparências, mas ela não pode mudar o seu próprio coração. Ela não pode mudar-se intimamente. E tentando lutar com a força do pecado em seu íntimo, ela vai ver que vai fracassar continuamente. É aí que a pessoa pode se arrepender, se contristar, se lamentar e gritar por socorro. É aí que eclode a fé, que chama Jesus como Salvador. É aí que chega a graça. A lei cerimonial continha sombras, mas Jesus é a verdade, é a realidade, da qual ela era sombra, a lei cerimonial. Mas a lei moral, ela quebra o homem, mostra o seu pecado, para que ele veja que não vem salvação das suas obras, que ele não pode salvar-se a si mesmo, que ele tem que buscar salvação naquilo que Jesus fez, que salvação lhe virá por graça, pela benevolência de Deus que enviou o Cristo, que aceitou o sacrifício de Jesus como pagamento pelos nossos pecados. A lei veio por Moisés em sua dupla dimensão, por Jesus vieram a graça e a verdade. Uma das coisas erradas do catolicismo romano é que o catolicismo coloca Jesus como um novo legislador à semelhança de Moisés. É uma coisa meio contraditória esta parte. O catolicismo excede a Bíblia e cria uma verdadeira doutrina fora do Evangelho. E nós vemos isso porque no catolicismo disse que a lei que Jesus instituiu para eles, a graça continua sendo uma lei, foi substituída a lei do Velho Testamento pela lei do Evangelho. O Evangelho é como se fosse uma outra lei. O homem continua sendo salvo pelas obras. Mas aí o catolicismo diz a lei do Evangelho, o Evangelho é visto como outra lei. Por um lado, existe mais do que a lei de Moisés, porque exige a interioridade, como se a lei de Moisés já não exigisse a interioridade. Jesus, quando falou aos judeus sobre não odiar, sobre não cobiçar no coração a mulher do próximo, ele não estava reformulando a lei dada por Moisés, ele estava lhe dando a correta interpretação. Mas para o catolicismo ele estava acrescentando. Moisés disse só para o lado externo, Jesus está dizendo para o lado interno. Não, Jesus estava interpretando Moisés. Jesus disse que toda a lei se reduzia em amar a Deus de todo o coração, alma e força, e ao próximo como a si mesmo. Ele não estava dizendo nada novo. No Velho Testamento, lá no Pentateuco, Moisés falou isso: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força.
coração, no íntimo, Jesus não estava acrescentando, mas para o catolicismo ele estava acrescentando a lei de Moisés. Então, por esse aspecto, para o catolicismo, a lei de Cristo foi maior do que a de Moisés. E do ponto de vista cerimonial, foi menor, porque os judeus teriam tido muito mais cerimônias. Então, ela é mais suave que a de Moisés no plano cerimonial, e ela é mais radical do que a de Moisés no plano moral. Essa é a visão da lei do Evangelho para o catolicismo romano. Portanto, ele mistura lei com graça, e em vez de a graça vir para substituir a lei, o que vem é uma outra lei. No catolicismo, a salvação continua sendo pelas obras. Interessante que o catolicismo diz que nessa nova lei a parte cerimonial diminuiu. No entanto, a parte cerimonial do catolicismo é excessiva, porque Jesus instituiu o batismo e a ceia. No catolicismo há não 2, mas 7 sacramentos. O catolicismo acrescentou penitências, peregrinações e inúmeras outras coisas, feriados religiosos, regulamentou de outra forma a Páscoa. No final, o catolicismo tem tantas liturgias que talvez concorra com o Velho Testamento nessa parte cerimonial também, porque inventou cerimônias que não estão na Bíblia, ritos que Jesus não instituiu para o seu povo. E a coisa mais esquisita da doutrina romanista, que foi a base da venda das indulgências no tempo da Idade Média, aquilo contra o que Lutero levantou-se, eles diziam que além dos mandamentos dessa nova lei de Cristo, existiam os conselhos que Cristo dava. Os conselhos seriam algo que, se você seguisse, você estaria fazendo mais do que o que Deus mandava. Já pensou? Deus dava mandamentos e conselhos. Os conselhos eram para dar a condição de você ser mais do que precisava. Aí eles pegavam passagens da Bíblia e as interpretavam equivocadamente. Por exemplo, Jesus disse ao jovem rico: o jovem rico disse: que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: não matarás, não adulterarás. Ele disse: eu cumpro tudo isso. Aí Jesus disse: então, se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. O catolicismo interpretou isso daí da seguinte maneira: você pode cumprir a lei, e aí já fez o bastante, mas você pode ir acima da lei, ter mais méritos do que precisa, se você vender tudo e fizer voto de pobreza. Daí os monges. Precisa fazer isso? Precisa não, mas se você fizer, você vai ser mais do que precisa. Por isso que o santo é alguém que sempre fez alguma coisa extravagante desse tipo. Quando Jesus disse aquele homem para vender tudo que tinha, Jesus estava falando para aquele homem, não estabelecendo uma regra geral. Na verdade, Jesus estava mostrando àquele homem que ele não cumpria a lei, como ele pensava. O primeiro mandamento da lei é: não terás outros deuses além de mim. E Jesus estava apenas mostrando àquele homem que o verdadeiro Deus dele era dinheiro. Jesus não exigiria isso de qualquer um de nós: vem que tu tem, depois segue-me, como um capricho. Ele estava falando para aquele homem que aquele homem estava querendo dizer que cumpria toda a lei. E Jesus pegou e citou mandamentos que ele disse que cumpria. E Jesus disse: não, vamos ver o primeiro agora. Vamos ver quem é teu Deus. Portanto, ali não era um conselho para se fazer mais do que a lei dizia, era um diagnóstico de que o primeiro mandamento não estava sendo cumprido. O apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Coríntios, ele diz aos irmãos que naquele momento ali seria melhor não casar. Paulo diz que em casa não peca, mas é melhor aí não casar. Aí ele explica por quê: porque vocês vão ter tribulações na carne, porque o tempo se abrevia. São as expressões que ele usa. Porque naquele momento havia perseguição à igreja. E então um crente ficava preocupado com a proteção da sua família, no meio da perseguição, que ele morresse, deixasse a mulher viúva, os filhos órfãos. Aí Paulo diz: olha, devido a esse momento, a esse
instante, ele usa essa expressão, e nesse instante é melhor não casar, para você não ter tribulação, para você não ficar preocupado com a sua família. Não é que ficando solteiro a pessoa era mais santa do que se casando, mas é que ficando solteira naquele momento ela poderia se desvencilhar de outras preocupações e tribulações emocionais no meio de uma grande perseguição. Mas aí a igreja romana toma esse texto, desconsidera que ali estava havendo uma perseguição, e mesmo no tempo de paz, qualquer situação confortável, ela diz: se você não casar, está melhor do que quem casa. Casar não é pecado, mas se você não casar, você está fazendo mais do que precisa. Essas obras, consideradas mais do que era necessário, eram chamadas de obras superrogatórias. Elas estavam além do que era necessário. Pastor, e para que isso? Se não era necessário, por que precisavam fazer? Por que as pessoas eram aconselhadas a fazer estas coisas mais do que o necessário? Porque olha que doutrina esquisita. Porque a Igreja Católica dizia que elas iriam ter mais méritos do que precisavam para ir para o céu, e esse excesso de mérito ia ficar aos cuidados da igreja. A igreja fazia um tesouro de méritos. Então, com esse tesouro de méritos, ela podia vender perdão, porque ela fazia compensação com esses méritos excedentes. Então, os monges, os que se penitenciavam desnecessariamente, faziam voto de pobreza, voto de castidade, essas pessoas faziam mais do que precisavam, isso que era mais do que elas precisavam para ir para o céu, e ia, digamos assim, para o cofre espiritual da igreja. E com base nisso, a igreja podia ir liberando perdão, usando esses méritos excedentes para poder compensar os pecados que as pessoas tinham cometido. Essa era a base da venda das indulgências. Lutero disse: o tesouro da igreja não são méritos excedentes, o tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há venda de perdão e não há méritos excedentes, irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda que fizéssemos tudo que Ele nos manda, a Bíblia diz, nós seríamos servos inúteis. Mas todos nós somos pecadores, todos nós oramos: perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não existem méritos excedentes, nós não temos perdão por méritos de santos que excederam, nós temos perdão pelos méritos de Jesus, que foi perfeito e morreu na cruz para pagar a nossa culpa. O Evangelho não é uma nova lei de obras, não é uma reformulação da lei de Moisés, não é uma lei alternativa à lei de Moisés. Evangelho nem se compatibiliza com essa ideia, porque Evangelho quer dizer boas notícias. O termo Evangelho fala de acontecimento, e não do que eu tenho que fazer. Me noticia uma coisa boa que aconteceu. A resposta ao Evangelho não é fazer, é crer. O Evangelho noticia é que alguém fez o que eu não pude fazer, e me convida a crer nisso. Por isso Jesus disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nós, para ser condenado, é não crer, portanto a salvação é pela fé. Quando diz quem crê e for batizado, não é que o batismo salva, ele colocou o batizado aí só para deixar claro que o verdadeiro crente é aquele que também quer se comprometer publicamente com Deus, com a igreja, com o seu povo, o que acontece no ato do batismo. Mas quando ele vai falar do condenado, ele não diz é o que não foi batizado, ele diz é o que não crê. A resposta ao Evangelho é crer. O Evangelho é notícia de um acontecimento, e a resposta que se espera é que você creia. Quem crê será salvo. Não é uma lei anunciada e se diz: se fizer o que ela diz, vai ser salvo. É a notícia de um acontecimento. Outro fez alguma coisa, Jesus fez algo por nós na cruz, e nós temos que crer nisso. Lá em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia diz assim no verso 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, meus irmãos, é um poder. O Evangelho é um poder que salva o que crê. Aleluia, Jesus. O Evangelho, ele atua no que crê. Ele opera com poder salvador na vida do que crê. O Evangelho não é uma lei para nós fazermos algo, cumprirmos suas exigências. O Evangelho é a oferta de um poder que salva aquele que crê. Lá na carta aos Gálatas, ainda temos uma noção mais clara disso. Gálatas, capítulo de número 3. A partir do verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que querem ser salvos por obras da lei, estão debaixo de maldição. Note como todos pecaram, todos são transgressores, ninguém tem mérito excedente, não. Quem estiver debaixo da lei está debaixo de maldição, porque todos são pecadores. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A lei não exige obediência parcial, não exige obediência total. Se alguém cumprir uma parte da lei e a outra descumprir, é considerado infrator. Do mesmo jeito, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente, versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém vai ser considerado absolvido no tribunal de Deus, justificado pela lei. Mas o justo, ele vai ser acolhido, absolvido, perdoado pela fé, viverá pela fé. O verso 12 também é esclarecedor, porque ele diz: ora, a lei não é da fé. Note, se a salvação é pela fé, não pode ser pela lei. A lei não é da fé, são duas coisas que se excluem. Ou você está debaixo da lei e tem que cumpri-la para ser salvo, e aí ninguém seria, ou você crê no Evangelho e pelo Evangelho é salvo. Mas a fé pela qual somos salvos não vem uma outra lei. Aqui é claro o texto. Ora, a lei não é da fé, mas o que a lei diz é isso: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. A lei diz o que o homem tem que fazer para viver. O Evangelho não. O Evangelho conta o que Jesus fez. O Evangelho é o versículo 13. Olha aí que coisa maravilhosa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Portanto, a boa notícia é essa: quem está debaixo da lei está sob maldição, mas Jesus veio e tomou essa maldição que era para nós em si, se fez maldito por nós lá no madeiro, para que nos chegasse a bênção que Deus prometeu a Abraão da salvação, através da fé. Portanto, meus irmãos, o Evangelho não é uma nova lei. O Evangelho é o poder de Deus, que transforma, que muda o homem, que perdoa, o absolve, lhe dá a filiação divina e lhe assegura o céu. O Evangelho é um anúncio de boas notícias, de que Cristo fez, que nós não podíamos fazer. Cumpriu a lei integralmente, foi obediente com perfeição. O Pai disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas não considerou a sua própria justiça em seu favor, mas livremente escolheu levar
sobre si a nossa maldição, os nossos pecados, e ser atravessado por pregos e pelas dores da cruz, para ali fazer compensação pela nossa culpa. E o sangue que Ele derramou nos purifica de todo pecado. E o homem contrito, a mulher contrita, ferida pela lei de Deus, ferido pela lei de Deus, que reconhece o seu pecado, que se desgosta pelas suas más escolhas, pela condição do seu coração, e confia no que Jesus fez, este evangelho se torna na vida dele um poder, que muda meu coração em outro, que traz perdão, paz, e o coloca no caminho da vida eterna. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que somos agradecidos, ó Deus, por esta palavra, por este evangelho maravilhoso, meu Deus, por essas boas notícias que alegram o nosso coração, por Jesus que fez por nós o que não podíamos fazer por nós mesmos, pelo poder do evangelho que liberta, que cura, que perdoa, que traz, meu Deus, reconciliação com Deus. Que o Senhor nesse momento fale a corações aqui presentes e mostre o poder redentor desta mensagem, que vidas contritas venham a Cristo em confiança segura. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu pergunto a você: você tem certeza da sua salvação? Tem certeza do perdão de seus pecados? Está preparado para a chegada a hora da morte, se encontrar com Deus? Se você não tem segurança do perdão dos teus pecados, entrega hoje o teu coração a Jesus. Onde você estiver, levante sua mão. Eu quero orar por você. Se houver alguém, não perca esse momento de oportunidade. Talvez haja alguém aqui que esteja distante de Deus. Você quer se reconciliar com o Senhor. Você é crente, mas você está longe. Você quer voltar-se para Deus. Comprometer-se com Ele. Levante também a sua mão e nós iremos orar hoje aqui pela tua vida. Se houver alguém nesse instante, ouse tomar essa decisão de vir a Cristo, de vir a Jesus. Podeis assentar.